pronto para provação? Quem está pronto para a batalha? Quem está pronto para o exército inimigo golpeá-lo dia e noite? Isso é algo que nós precisamos parar para pensar, visto que nós estamos em uma guerra e essa guerra é constante. A própria Bíblia diz que o diabo ele está ao nosso derredor, procurando a quem tragar. E eu quero compartilhar um texto na palavra do Senhor que está em Jó capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: Então Jó respondeu dizendo: Ó, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurará o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Isso ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que tenha ainda paciência? É porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito devia um amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Amados, quando eu leio esse texto e imagino as circunstâncias de Jó, eu paro para pensar se nós estamos prontos para a aprovação. Visto que aquilo que Jó estava passando nada mais era do que uma provação para a aprovação. Jó estava passando em um momento de refinamento. Refinamento. E antes de falar acerca mais das minúcias de Jó, eu queria justamente parar e pensar a questão do refinamento. Um certo dia, um dos meus mestres no seminário, professor Saulo, disse que estava no Pará e tinha comprado uma pepita de ouro. E ele voltou de lá para Recife, onde é a sua cidade natal, onde ele morava, e veio todo alegre
acreditando que iria aperfeiçoar as alianças dele e de sua esposa, que iria fazer alianças bonitas, largas, pesadas. E aí levou para um ourives essa pepita e o desejo com ele de fazer uma aliança mais robusta. Ao chegar lá, o ourives olhou para a pepita, colocou ela em um recipiente e começou a purificá-la para que pudesse utilizar assim o ouro que estava naquela pepita. E aí ele começou a colocar fogo sobre ela e ao tempo que ele colocava fogo, a pepita diminuía de tamanho, diminuía de volume. E o professor contando isso para mim, ele disse, eu achava que ia sumir tudo. E aí eu pedi pro ourives parar, peraí, vai sumir tudo. Ele, tudo o quê? Todo o ouro, eu tô vendo tudo ir embora. Ele disse, não. O que você tá vendo ir embora aqui, nada mais é do que a sujeira que tinha dentro do ouro. Tenha calma. O ouro tá aqui. E ele continuou metendo fogo até que chegou o momento que parou. E ao parar, ele mostrou que aquele ouro que o professor achava que ia fazer duas alianças extremamente robustas, dava para fazer apenas duas alianças bem fininhas. E ele disse que se frustrou com aquilo porque a expectativa dele estava nas alturas, visto que a pepita parecia ser grande, parecia ter muito ouro. Mas o ourives olhou para ele e disse assim, aquilo que você estava olhando era uma pepita bruta, que precisava ser lapidada, precisava ser limpada. E agora você tem o ouro que realmente é utilizável, que é o ouro verdadeiro, que é o chamado 18 quilates. Não adiantava de nada aquele tamanho inteiro se não estava limpo. E é justamente nessa hora que a gente começa a perceber a limpeza do ouro se dá em meio ao fogo. E o que na verdade sobra é apenas aquilo que verdadeiramente é produto. Assim também acontece em nossas vidas. E aí a gente traz a vida de Jó como um exemplo para isso. Jó era aquela pepita de ouro. Aquela pepita de ouro que Deus olhava para Jó do mesmo jeito que o professor Saulo olhava para a pepita. Uma joia de extremo valor. Uma joia valiosíssima. Uma joia querida. Jó teve a honra de ter a proteção de Deus em palavras. Viste o meu servo Jó, homem temente e que se desvia do mal? Veja que Deus dá testemunho do próprio Jó. Só que Satanás não sabia nada de purificação, não sabia nada de refinamento. Satanás era como o professor ali iludido com aquele tamanho de pedra de ouro. Mas Deus era o ourives. E para o ourives refinar o ouro, ele precisava de fogo. E fogo de Deus nada mais era do que Satanás naquele momento. E é tanto que ele diz, vai lá e toca o meu servo. Toca ele. Rocha o nó lá. Rocha o nó lá. Porque o que na verdade Deus queria não era matar Jó. O que na verdade Deus queria era purificar ainda mais Jó. Deus queria lapidar Jó. E a pergunta que eu me faço é,
Será que estamos prontos para a lapidação? Será que nós estamos prontos para que Deus coloque o seu fogo e refine-nos e possamos ter o mais fino ouro das nossas vidas? Ah, se nós pudéssemos ver todas as coisas que estão acontecendo no universo espiritual. Mas assim como Jó, eu e você não temos clareza sobre tamanha guerra que está acontecendo nesse exato momento. Assim como Jó, eu e você não temos a capacidade de compreender tudo que está se passando ao nosso redor. Tudo que está sendo conversado, tudo que está sendo arquitetado, tudo que está se passando. Pedro também não tinha. E aí Jesus disse a ele: eu pedi ao Pai para não se ir andar contigo. Eu já roguei ao Pai para não se ir andar contigo. Relaxa o coração. Contigo o fogo vai ser mais brando. Mas todos nós precisamos ter essa lapidação, todos nós precisamos passar por esses problemas, essas adversidades, porque na verdade são elas que na verdade revelam quem somos. E quando nós olhamos as palavras de Jó nesse capítulo, nós percebemos que Jó era de fato um homem fortíssimo, mas que dentro de Jó, na sua humanidade, na sua fragilidade, havia ainda algumas coisas que precisavam ser melhoradas, aperfeiçoadas. E claro que Jó provou de todas as provações possíveis e imagináveis. Jó perdeu riqueza, Jó perdeu filhos, Jó perdeu empregados, Jó perdeu casa, Jó perdeu tudo. Jó perdeu saúde. E ainda achando que era pouco, ainda veio os amigos para bombardeá-lo. Foi de uma provação inimaginável o que Jó estava passando. E aí vem as reclamações, as murmurações, os questionamentos. Quando nós olhamos para a percepção de Jó em relação ao que ele passava, o que ele estava passando, não havia conhecimento de causa. O que na verdade vinha à mente de Jó era resolver o problema, era solucionar aquilo que estava passando, ainda que fosse a morte. É o que você vai ver em muitos fatos, em muitas palavras, Jó referendando esse seu desejo de que Deus ali findasse a sua vida. E esse é o problema de muitas pessoas. E claro, quem sabe, da maioria delas, é sempre ver a morte como a solução das dores. Será que não é por essa percepção equivocada que pessoas tiram a sua própria vida? O suicida nada mais é do que um ser humano gritando: quero o fim dessa dor. Quero o fim dessa dor. Mas o que na verdade nós precisamos entender e deixar claro isso, se há alguma pessoa que acompanha via YouTube, via Instagram, via TikTok, é que o desejo de morrer não glorifica a Deus, não honra a Deus.
Porque o que na verdade honra a Deus é o que vem depois do sofrimento. É o que vem depois da dor. É o que vem depois da noite escura. É o que vem depois das provações. Porque você não pode esquecer de que toda a trajetória de Jó, de sofrimento, de dificuldade, de problemas, não era para matar Jó. Não era para aniquilar Jó. Não era para findar a vida de Jó. Não. Era para refinar Jó. Era para refinar Jó. Jó era um instrumento poderosíssimo na mão de Deus. Jó era um homem que abençoava vidas. Jó era um homem sábio que estava sempre à disposição para dar bons conselhos. Jó sempre deu bom testemunho. Jó sempre honrou o nome do Senhor. Mas Deus sabia que Jó tinha mais potencial do que aquilo que ele já era. E por este motivo, Deus permite que Jó seja ainda mais refinado. E é este um ponto-chave que nós devemos entender. É que se nós estamos dentro de uma provação, se nós estamos dentro de um refinamento de Deus, é porque Deus está querendo tirar o melhor de nós. É porque Deus está querendo nos usar ainda mais. O grande problema é nós pararmos para entender isso. E reclamar não é o caminho. E Jó, ele reclamou. Ele murmurou. Mas é normal do ser humano que não está entendendo absolutamente nada do que está se passando reclamar. É normal. Quando nós olhamos seres humanos que passaram por muito menos reclamando, nós percebemos isso. Jesus morre na cruz do Calvário, todo mundo se dispersa, todos os seus discípulos. E a caminho de Emaús iam dois murmurando, esquecendo-se das palavras que lhes foram ditas, esquecendo-lhes da promessa, esquecendo daquilo que lhes foi ensinado. E Jesus precisou ir no caminho 11 quilômetros a pé, lembrando-os da promessa, lembrando-os que aquilo que eles achavam que era fim era apenas o começo. Era apenas o começo. Até que eles perceberam que era Jesus partindo o pão e reconheceram, não ardia o nosso coração quando ele falava aquelas palavras? E aquele caminho que parecia ser longe, os 11 quilômetros andando, foram enfrentados às pressas voltando para anunciar. Então, quando nós olhamos a percepção humana da parte do sofrimento, do desconhecimento das batalhas, das pelejas, do refinamento, nós percebemos por que reclamamos. Mas nós reclamamos de tudo. Se está quente, reclamamos. Se está frio, reclamamos. Se faz sol, reclamamos. Se chove, reclamamos. Nós reclamamos de tudo. E Jó não estava em uma posição diferente. Jó também estava reclamando de estar vivo em meio ao sofrimento. Mas na verdade o que Deus estava olhando para Jó era que ele tinha um baita de um potencial. E era justamente esse baita potencial de Jó que Deus conhecia e sabia.
Jó era que não tinha entendimento. E esse é o motivo pelo qual nós muitas vezes estamos reclamando do que não sabemos, do que não entendemos. Por isso o tema que eu coloquei, será que estamos prontos para a aprovação? Porque a aprovação nada mais é do que um refinamento. Se Deus nos permite estar dentro de uma aprovação, lembre-se, é para nos refinar. É para nos refinar. Refinar como ouro. Lembre-se do ourives. Ele coloca fogo para limpar e vai chegar uma hora que só tem ouro. E não importa o quão fogo esteja quente ou o quanto de fogo você coloque. Quando chegar no ouro puro, dali não diminui mais nada. E era justamente isso que Deus queria na vida de Jó, e por isso que Deus permitiu que Jó fosse incendiado por Satanás. Jó estava sendo refinado como ouro. Deus sabia o quanto Jó era valioso, o quanto Jó era poderoso em suas mãos, o quanto Jó abençoaria vidas. Muitas pessoas se matam e não param para observar o quão valiosa elas são na mão de Deus. Muitas pessoas pensam em tirar a vida por conta do sofrimento que está passando, mas ela não parou para observar o quão valiosa ela é nas mãos de Deus. Mas pastor, eu estou sofrendo. Esse é o preço do refinamento. Eu só tenho um conselho para você. Confie em Deus. Confie no processo. Confie no processo. Tem um programa que eu acho muito interessante, que é sobre empreendedorismo, e tem um bilionário justamente que faz esse programa, que ele restaura empresas. É Marcos, o nome dele eu não lembro, Marcos Lemon é o nome dele, Marcos Lemon, eu lembrei agora. E o programa é O Sócio. E tem uma palavra que eu acho interessante, que ele diz sempre, eu quero saber se você confia no processo. Só confia no processo. E aí ele entra dentro da empresa e remodela tudo, e você percebe que há uma reclamação de todos os donos de negócio que ele investe. Todos eles reclamam, porque ele vem e faz o refinamento daquilo que é necessário, ajusta tudo e coloca no seu devido lugar. E isso incomoda porque aquilo que estava sendo feito daquele jeito era cômodo. Mas o jeito certo é incômodo. E por este motivo muitos reclamam. Mas a palavra que ele sempre diz é: confie no processo. Confie no processo. A segunda coisa interessante que eu vejo nele é que ele simplifica tudo. Que esse é um problema do ser humano. Não gosta de simplificação. Tudo para o ser humano tem que ser muito complexo. A salvação, se fosse pelo ser humano, era para ser extremamente caro, extremamente difícil, extremamente complexo, e não é. E não é. E aí ele simplifica. Produto, processos e pessoas. Produto, processo e pessoas. Vamos ajustar esses 3 pontos aqui e tudo dá certo. Simplificou tudo.
A empresa pode ser do tamanho do universo. Ele sempre modela ela por esses 3 pilares: produtos, processos e pessoas. Ou pessoas, produtos e processos. E Deus também faz isso conosco. Ele simplifica as nossas vidas. Nós muitas vezes é que não queremos. Deus queria que fosse mais simples a vida de Jó. Mas o problema é que Jó resistiu bastante. Jó insistiu. Jó murmurou. Jó não parou para entender o que estava se passando. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós não paramos para perceber o que está se passando. Nós estamos correndo atrás de tantas coisas, observando tantas coisas, que não paramos para observar o que está se passando. E muitas vezes queremos resolver com as nossas próprias mãos, onde na verdade, quem está pronto para resolvê-las é o Senhor. Só que Ele está esperando ficar o ouro puro. Porque se estamos passando por provação, é porque estamos passando por um refinamento. Logo, quem sabe o momento que está bom é o ourives. E quem é o nosso ourives? É Deus. Deus é o nosso ourives. Lembre-se que a palavra do Senhor diz: Deus nem nos tenta e de ninguém é tentado. Deus não tenta. Deus prova. É diferente. E Deus não nos prova até as nossas forças. Não. Deus nos prova além das nossas forças. Justamente para que nós entendamos quem é que está no controle. Deus nos prova além das nossas forças para a gente pedir socorro. E nessa hora ele é o quê? Socorro bem presente na hora da angústia. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Por isso lembre-se, se estás passando pela fornalha, lembre-se que estás sendo purificado. Confia no processo. Confia em Deus. Vai seguindo. Para e pede a Ele direção. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Senhor, onde é que eu tenho que corrigir? Senhor, onde é que eu tenho que aperfeiçoar? Me mostra, Senhor. Para que eu possa passar por esse processo mais rápido. Onde é que eu preciso liberar aqui o que não serve para ti? O que não serve para a minha vida? Deixa eu liberar, Senhor. Me ajuda a entender. E é justamente aí onde nós chegamos a pontos de refinamento. Se você está passando por provação, lembre-se, você está passando por um refinamento. Não pergunte por quê. Só pergunte: o que é que eu tenho que melhorar? O que é que eu tenho que abandonar? O que é que eu tenho que tirar da minha vida? Me mostra, Senhor. Porque eu sei que o Senhor quer o melhor de mim. E quer o melhor de mim para a glória do seu nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E você possa compreender que se você está passando por adversidade, você está no refinamento de Deus. Pare e contemple e observe tudo o que você precisa abandonar ou deixar de fazer. Deus quer o melhor de você. Você que está no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e deixar um comentário aí o que é que você achou do que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.